Bom, nós vamos fazer a nossa oração inicial, então. Vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo a Ele que esteja conosco, porque estamos reunidos em seu nome. Vamos pedindo a Jesus que nos abençoe, abençoe esta casa, abençoe a nossa família, os nossos companheiros de trabalho e suas famílias. Abençoe a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta. Nós sabemos que estamos atravessando a transição planetária, não temos ideia de quando é que vai terminar, e pedimos a Jesus que nos dê força, sustentação, para que a gente consiga atravessar todos os momentos que se apresentarem a cada um de nós e sairmos vencedores. Que ao chegar no final, que todos nós possamos permanecer no mundo regenerado, continuando o nosso aprendizado. Se for essa a vontade do Pai, que assim seja. Bom, então nós vamos lá. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula, e na nossa aula, até agora, desde a primeira, o que nós estamos vendo são os tipos de mediunidade. Nós vimos o que é mediunidade, e nós vimos isso de uma maneira ampla, né? Nós vamos voltar a falar sobre mediunidade em vários momentos, quando a gente for focar um tipo específico. Primeiro nós estamos dando uma geral, né? E estamos vendo os tipos de mediunidade. Então, está aqui, não é? Nós já vimos as mediunidades de fenômenos físicos. Lembrando a vocês que essas são aquelas em que o espírito se utiliza dos fluidos do médium, né? Para alterar condições do ambiente. E agora nós vamos ver os fenômenos inteligentes. Nos fenômenos inteligentes, mesmo havendo uma ligação entre o perispírito do médium e o perispírito do desencarnado comunicante, o fenômeno não se dá no ambiente, ele se dá dentro da mente do médium, né? Falar assim parece difícil, mas quando nós formos olhar agora que tipos de mediunidade são essas, vocês vão entender, vai ficar mais fácil. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui já a intuição e a inspiração. Essa letra aqui é questão, né? Questão 180 e questão 182 do Livro dos Médiuns. É ali que o Kardec fala sobre intuição e inspiração. Agora eu vou dar uma visão geral acerca de intuição, inspiração, vidência, audiência, psicometria, psicofonia e psicografia, mas depois nós vamos nos aprofundar em algumas dessas mediunidades. As mediunidades do ambiente, elas não interessam muito para nós. Por quê? Porque eram fenômenos que aconteciam no começo do Espiritismo, que era para chamar a atenção da humanidade de que havia algo, né, que ninguém, não era fraude, não era enganação, não era mágica, que havia algo mais mostrando a existência dos espíritos e que eles se comunicavam conosco. Então, hoje em dia, o espiritismo já é reconhecido, não há tanta necessidade daqueles fenômenos de levitação, efeitos físicos, tudo mais. Mas esses fenômenos ainda acontecem. Eu dei exemplo para vocês, aqui em São João da Boa Vista mesmo, né? Tem determinados centros aqui, onde
que esse tipo de mediunidade ainda acontece. E não só, às vezes aquela de efeitos físicos, de pictografia, de pancadinha, batidinha, tal, às vezes as pessoas percebem na casa delas, aí elas ficam em dúvida se tem algum bicho, se tem, né, é rato, é não sei o que, tal, né, e permanece sempre uma dúvida, porque não tem nada visível, né, tem só o barulho, mas elas ainda acontecem. E nessa relação, eu não falei sobre isso, mas nessa relação que nós vimos sobre os fenômenos que acontecem no ambiente, tem as casas mal assombradas, isso ainda existe, né? É raro, mas ainda existe. Existem locais onde as pessoas relatam ouvir choro, né? Ouvir barulho, ouvir vozes, passos, casas abandonadas, locais onde aconteceram mortes dramáticas, né? Locais onde fazendas, onde havia escravo e tudo mais, né? O incêndio do Joelma, por exemplo, o prédio onde era o Joelma, ele foi totalmente reformado, né? E os guardas que trabalham lá à noite, eles relatam que às vezes eles ouvem choro, gritos, né? Barulho de incêndio. Então, existem vários relatos acerca de locais mal assombrados, né? Lá em Pinhal, quando eu morei lá uma temporada, logo que eu aposentei, eu criava escargot numa fazenda que tinha lá, né? Eu aluguei um espaço e eu criava escargot, e do lado do local onde eu criava era a antiga senzala da fazenda, antiga mesmo, né? Na época dos escravos. E teve uma noite, a gente ia à tarde lavar a gaiola dos escargots, porque o escargot dorme o dia inteiro e ele come à noite, né? Ele acorda e come e se reproduz à noite. Durante o dia ele entra na conchinha e dorme. Então, à tarde, às 6 horas da tarde, era a hora que a gente lavava os viveiros. E às vezes a gente ficava um pouco lá, assava um peixe lá no terreiro de café, porque é um lugar gostoso, bonito, né? E um dia nós estávamos lá e nós ouvimos barulho parecia que estava tendo capoeira em algum lugar. Aquele barulho do berimbau, parecia que estava tendo uma dança de capoeira em algum lugar. Como tem uma colônia mais para baixo, nós achamos que era alguma coisa na colônia, né? E nós olhamos na direção que era atrás do terreiro de café, aí estava uma lua grande, uma lua cheia, bonita, não tinha nada, e aquele barulho estava lá, né? E aí à tarde nós tínhamos tirado daquele lugar, nós tínhamos tirado o pelourinho, porque me incomodava ver aquele pelourinho. Eu olhava para aquele pelourinho e me incomodava. E aí eu pedi para o meu filho tirar, né? E aí à tarde meu filho tinha tirado. E à noite a gente não viu nada, mas a gente ouviu como se fosse uma festa com capoeira, né? Vinha daquela direção, mas a gente olhou, não tinha nada, né? E aí nós ligamos uma coisa com a outra, né? Nós achamos que nós talvez tivéssemos libertado um bolsão de espíritos que estavam presos naquele local por conta do pelourinho estar ali, agora não estava mais, né? Tinha sido derrubado. Então isso aconteceu comigo, né? Mas eu conheço relatos de uma porção de gente sobre lugares mal assombrados e tal. E aí precisa fazer um trabalho espiritual, uma sessão, doutrinar, trazer um dos espíritos, o líder, e conversar e recolher todo mundo, retirar, né? É necessário isso daí. Então hoje nós estamos vendo os fenômenos de
efeitos inteligentes, não de efeitos físicos. A intuição, eu vou complementar o que o livro dos médiuns fala. Vocês sabem, o Kardec disse que o homem era corpo físico, perispírito e espírito. Foi o que ele ensinou, né? Mas, quando nós começamos a trabalhar com a apometria, esse homem ternário, né, com 3 corpos, não era suficiente, não era o que a gente via que acontecia na mesa. Então, a gente trabalha com o homem setenário, que é um ensinamento da teosofia, que veio depois de Kardec, não é? É um conhecimento que veio depois. E aí, então, nós trabalhamos com o homem como tendo um corpo físico, um corpo etérico, um corpo astral, um corpo mental, um corpo causal, um corpo búdico e um corpo átmico. E aí, o corpo búdico é onde é armazenado as nossas vidas passadas e que foram bem sucedidas na encarnação. Então, elas não deixaram nenhuma problemática pendente. Quando morre o corpo físico, elas são armazenadas no corpo búdico, né? Que seria o nosso eu superior, faz parte do nosso eu superior. E aí a intuição vem de lá. Então, a intuição é como se fosse uma vida passada nossa, onde ela adquiriu sabedoria, ela tem conhecimento, tem sabedoria, e numa situação que a gente está passando, ela nos dá uma intuição de como ter uma ideia para resolver aquela questão, quase como se fosse um mentor nos ajudando. Já a inspiração ela vem de fora. Então, a gente fala que a intuição vem de dentro porque ela vem do corpo búdico. A inspiração vem de fora porque é o nosso mentor. É o nosso mentor, né? O anjo da guarda, se alguém preferir falar desta forma, um guia, né? Que vem e nos inspira com uma ideia. Então, eu ensino um pouco diferente do que está no livro dos médiuns. Se vocês lerem o livro dos médiuns, a questão 180 e a 182, intuição e inspiração é quase a mesma coisa, mas dá para perceber que a intuição vem de dentro de nós, porque lá o Kardec diz que na intuição o médium não tem dúvida, ele tem mais clareza que é coisa dele. E já na inspiração, ele fica com aquela dúvida se aquilo é dele ou se aquilo não é dele, né? Então, é claro que ele tem certeza que é dele aqui, porque é mesmo, vem do corpo búdico, né? E aí a gente tem que dar essa aula, a gente tem que dar esse curso, já atualizando as informações, porque a gente está formando trabalhador para trabalhar na apometria e vai lidar com esses conceitos, né? Então, não adianta ensinar como foi ensinado em 1861. Já rolou muita água debaixo da ponte, né? A gente tem que atualizar. Bom, nós vamos então continuar olhando isso aqui e vamos ver assim, ó, a intuição e a inspiração. A transmissão do pensamento, ou seja, 2 seres transmitem pensamento um para o outro, né? Por meio da alma do médium. É dessa forma que está escrito no livro dos médiuns. Alma é espírito encarnado, segundo o livro dos espíritos, certo? Então, é um dos corpos espirituais do médium. Embora, né, o Kardec tenha dito que era só perispírito. Então, vejam, eu já complementei ali que é de suas vidas passadas, que fazem parte do inconsciente e do superconsciente. Por que eu estou dizendo inconsciente e superconsciente? Porque às vezes vem algumas intuições pra gente que não são boas ideias. Vem umas ideias para fazer coisas que não são boas. Quando é dessa forma,
está vindo do inconsciente, porque o inconsciente é o corpo mental, onde ficam as nossas vidas passadas, que elas têm problemáticas, que elas precisam resolver. Então, se elas são vidas problemáticas, elas podem ter ideias problemáticas. Concordam comigo? E aí a intuição, a intuição que vem dali pode não ser boa. Agora, quando vem do búdico, que é vida passada nossa, bem sucedida, aí é quase como se tivesse vindo de um mentor. E aí então é uma intuição, porque aí ela vem dos arquivos do corpo búdico. Então a intuição tanto pode vir do nosso inconsciente, e aí não é um pensamento muito bom, como do nosso corpo búdico, né? E aí sempre será um bom conselho. Já a inspiração, ela vem para nós do pensamento dos desencarnados. O livro dos médiuns fala que ela é uma variante dessa mediunidade, mas na verdade não é, porque essa vem de dentro e essa vem de fora, né? O médium, ele vai, mais difícil para ele distinguir se o pensamento é dele ou se é de um desencarnado que o está influenciando. Já a intuição, não. Ele sabe que é uma coisa que vem de dentro dele. Então, são duas questões, né? Dois tipos de mediunidade, e essas mediunidades, essas duas, elas são a mediunidade da Terra regenerada. Na Terra regenerada, não vai haver mais a necessidade da mediunidade de incorporação de espírito. Por quê? Porque os espíritos obsessores, aqueles mais cruéis, os espíritos dedicados ao mal, eles já terão sido retirados da Terra. Então, o que vai predominar na relação entre encarnado e desencarnado? Vai predominar a intuição e inspiração, vidência, né? A gente vai ver o plano espiritual com mais frequência, porque a gente vai ver um plano espiritual limpo. Já não haverá mais o risco de você ver o plano espiritual, o umbral, que é um local que assustaria o encarnado, porque os umbrais estarão limpos, né? Então, essas duas mediunidades, elas, à medida que a pessoa participa de trabalhos espirituais, por exemplo, aqui no trabalho da apometria, a gente tem anotadores, né, que são os estagiários que ficam anotando nas fichas o que está acontecendo no tratamento. À medida que você está num grupo onde está havendo um intercâmbio mediúnico, onde a espiritualidade ajustou os fluidos para que todos tenham contato com o mundo espiritual, já vai desenvolvendo naturalmente esse tipo de mediunidade, porque o desenvolvimento dela é natural. Não tem um exercício para você fazer um treinamento, né? Elas se desenvolvem naturalmente. É a mediunidade do futuro, da Terra regenerada. Bom, então aqui tem uma imagem assim, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Teve um dia que nós tínhamos o projetor de slide, né? Nós não tínhamos a TV, tínhamos o projetor de slide. E nós projetávamos as aulas na parede. E aí era meio complicado, né? Porque o espaço era difícil. E aí eu pensei, eu vou comprar uma tela, né? Para projetar na tela. E o dinheiro estava curto, né? E aí eu fiz umas pesquisas e em todo lugar estava caro, né? Falei, meu pai, né? Não vai dar, tá caro a tela, né? Aí eu levantei e bati o cotovelo no teclado do computador, abriu um site. Abriu um site. Acho que era loja americana, sei lá. Abriu um site, não lembro. A tela estava por um valor em promoção muito baixo e ainda parcelava, né?
Aí eu falei, ai, será, né? Credo, parece que, né? Veio no meu pensamento o espírito José Kleber, porque ele estava dizendo que tinha que passando mensagem para a gente, que tinha que melhorar, né, aquele mecanismo que a gente usava, que estava ruim da forma como estava, que tinha que melhorar. Eu falei, acho que não, né, coisa da minha cabeça. Fechei. Eu bati a mão de novo, abriu aquela tela de novo. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar antes que ele dê um chapuletado na minha orelha aqui agora, porque já tá me falando 2 vezes e eu tô aqui ainda, será, não será, né? E aí, então, foi assim, a tela tá lá, né? Agora a gente usa TV, mas foi assim que eu acabei comprando aquela tela lá, na inspiração do espírito José Kleber, né? Então foi, e sempre acontece comigo, sabe? Eu ia dar aula em Campinas, na rodoviária, tinha que esperar 1 hora o ônibus, né, chegar, tinha comprado passagem, tinha que ficar esperando. Entrava na livraria, aquela estante cheia assim, eu vinha assim, eu pegava a mão e fazia assim, ó, puxava um livro, vinha um livro que tinha uma informação que eu estava precisando, sabe? Que eu ia usar, que eu ia pôr na apostila, com um exemplo que eu precisava dar, sempre, normalmente acontecia isso comigo. Ainda acontece, né, esses insights. Aí eu fiz uma imagem ali para vocês, ó. Tem um anjo da guarda ali, tá vendo? Aí aqui, ó, aquela imagem representa o veículo do espírito, dourado e violeta. Ali tá aparecendo branco e amarelo, mas aquele corpo átmico é dourado e violeta. Aí depois, ó, o corpo búdico. E a intuição vem do búdico. E o búdico é o lugar onde ficam as nossas vidas passadas, que não tem nenhuma problemática, então elas estão bem. Aqui é o corpo causal, mental superior. Aqui é o corpo mental inferior, que é onde ficam as nossas vidas passadas que tem problemas ainda, precisa reencarnar para resolver, não é? Ali é então o nosso inconsciente. Aquele ovo azul ali é o nosso inconsciente. Aqui é o corpo astral, né, que no espiritismo se diz perispírito, o corpo astral é o perispírito. Aí o corpo etérico, nosso sistema nervoso, é o corpo físico. Então, a intuição vem lá do búdico, às vezes vem do corpo mental, quando não é uma boa intuição. E a inspiração vem do mentor, lá em cima, né? Ela entra por lá, ela desce percorrendo todos os canais, até chegar no cérebro do corpo físico, para ser percebida, né? Para vir aquela ideia. Esse é um desenho dos nossos corpos espirituais, né, que nós trabalhamos com eles dessa forma, e aí nós já vamos apresentando para vocês saberem então que nós trabalhamos com 7 corpos. Nós temos 7 corpos e ainda tem o nosso mentor que está sempre conosco e que nos auxilia. Praticar concentração e praticar meditação facilita desenvolver intuição e inspiração. Então, todos aqueles exercícios que eu tenho passado para vocês praticando, vocês já vão, né, desenvolvendo intuição e inspiração. Tudo que vocês estão aprendendo já sobe para o corpo búdico, porque é um aprendizado positivo, né? E de lá, tem 1 hora, todo mundo ouviu, assistiu aula, tal, eu tenho que estudar isso aí, é difícil, tal. Tem 1 hora que vem na sua cabeça, porque já está, né,
nos seus corpos espirituais. Então, são 2 tipos de mediunidades naturais da Terra regenerada. Vejam, nessa imagem, a gente vê como é que funciona a mediunidade natural, intuição e inspiração. Aqui nós temos a mentora, aqui nós temos o médium. Ela emite de pensamento para pensamento a inspiração que ela quer passar, né? Não só o pensamento, como também o sentimento. Então, de coração para coração e de pensamento para pensamento. E ele recebe do búdico, do corpo búdico dele, ele recebe intuições de como proceder em determinadas situações. Isso, então, é um estágio evolutivo que nós vamos entrar. Muita gente já vivencia isso, porque muita gente já está preparado para uma Terra regenerada, né? E quando se completar a transição planetária, todos nós teremos essas 2 mediunidades, né? A gente, então, todos seremos médium, né? De intuição e de inspiração. Bom, a vidência agora. O que é a vidência? Lá no livro dos médiuns. A vidência é um fenômeno anímico. O que é um fenômeno anímico? É um fenômeno da alma. Então, não é espiritual. Não é necessário a intervenção de um desencarnado, de um espírito, para que ocorra a vidência. Você pode ver o desencarnado, mas não é necessário que ele provoque alguma coisa em você, algum ajuste fluídico, para que você desenvolva a evidência, porque ela não é um fenômeno espiritual, ela é um fenômeno anímico. Anímico é que faz parte da própria natureza da pessoa. É com os olhos do nosso corpo astral que a gente vê os espíritos e o mundo espiritual. E é por isso que nessa série de exercícios que nós estamos fazendo, nós estamos focando em evidência, ver o campo áurico, ver o fluido cósmico universal. Era para nós treinarmos ver aura, mas nós vamos poder fazer isso só lá para junho, porque para treinar isso a gente vai ter que sentar perto 2 pessoas, e nós estamos ainda na fase de manter distância, do isolamento. Então eu estou deixando esses exercícios que tem que ter proximidade, eu estou deixando mais para frente, vou dar outros. Mas nós vamos fazer exercícios para treinar a ver a aura do outro, um de vocês, 2 de vocês treinando juntos, né? Porque é treino, porque é uma qualidade do seu corpo astral. Então vejam, existem médiums que têm a mediunidade de evidência tão destacada que ele vê perfeitamente acordado. Eu vou dar até um exemplo para vocês do meu avô. O meu avô Luiz, ele era clarividente e clareaudiente. Ele tinha nitidamente a vidência desenvolvida e também a audiência. Ele via e ouvia espíritos, e ele via com tanta nitidez que ele achava que era encarnado. Então, às vezes, a gente via ele falando sozinho, porque para ele não estava sozinho. Ele via o espírito tão nitidamente que ele achava que tinha uma pessoa ali. E aí ele estava conversando com a pessoa. Só que era só ele que via, porque só ele que tinha a vidência. E aí nós víamos ele conversando sozinho, a gente achava que ele estava caduco. Mas, na verdade, ele tinha a vidência. E mesma coisa, ouvir. Então, às vezes, estava todo mundo quieto e ele falava, não é isso aí não. Com quem que o vô está falando? Né? Ele ouvia nitidamente. Ele não sabia separar, né, o que era espírito do que era encarnado.
Ele não via um vaporzinho, uma nuvem, algo transparente. Ele via nitidamente, né? Como se fosse um encarnado. E tem outras pessoas assim também, né? Tem gente que está dirigindo o carro e vê alguém atravessando a rua, freia e não tem ninguém, era espírito, né? Só que a pessoa tem a evidência tão desenvolvida que ela imagina que tem alguém atravessando a rua. É complicado para quem tem evidência desse jeito, porque passa por doido, né? Como assim? Olha, o cara é louco, pisou no freio do nada, né? Vai explicar para o guarda de trânsito que você viu alguém atravessando a rua, né? E que era um espírito. É complicado. Precisa saber lidar com essa situação toda. Por outro lado, vai que acha que é espírito, não pisa no freio e atropela alguém. Então, é uma coisa bastante complicada para quem tem evidência tão nítida dessa forma. Já outras pessoas só têm evidência quando estão num estado especial de percepção, que é o seu caso, Lúcia. Você disse que às vezes você vê e às vezes não. Você disse assim, eu vejo quando eles querem mostrar, não é isso? Depende do seu estado de percepção. Se você estiver num estado de percepção, X, você consegue ver, caso contrário, não. Não necessariamente porque os espíritos queiram ou não mostrar, entendeu? Depende do seu estado de percepção. Quanto mais você treinar, mais você vai ver, porque você vai começar, seria quase como entrar num ligeiro transe. Normalmente é desfocar o olho, né? Abrir assim, desfocar o olho, que é como você começa a perceber. Aí quando você começa a perceber, começa a ver, aí você vai focando, né? Por isso que no exercício eu falo, desfoca o olho, depois olha para a árvore, aí você direcionou, tá focado, né? Quem está fazendo os exercícios vai perceber isso. A Suzana já disse que já viu a aura da árvore, já viu a luz da planta, não é? É mais interessante quando a gente vê em ser humano, que a gente ainda não treinou, vai demorar um pouquinho para a gente treinar. Então, olha, como é um fenômeno anímico, não é espiritual, a gente pode, ao invés de falar médium de evidência, falar em sensitivo. Porque quando eu falo médium, é um intermediário entre o mundo material e os espíritos. Esse é o significado da palavra médium, né? Então, se não tem nenhum espírito interferindo no fenômeno da evidência, é melhor a gente dizer que é um sensitivo, né? Ao invés de falar que é um médium, a gente dizer que é um sensitivo. Mas isso aí são palavras, né? O sensitivo que tem evidência, ele acha que ele está vendo pelos olhos dele, normal, mas não é. É os olhos do corpo astral. Vamos voltar aqui, ó, o corpo astral ali, né? Tem o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, que é a matriz, e o corpo físico é uma cópia dele. Então, o vidente não é com os olhos do corpo físico que ele vê, é com os olhos do corpo astral. Por isso que ele vê o plano espiritual. Vê espíritos, vê objetos, vê construções do plano espiritual. Bom, então vamos lá. A audiência, que é a sensibilidade para ouvir espíritos e sons do mundo espiritual. Não só fala de espíritos, mas também sons, né? Também é um fenômeno anímico. Então, você vai ouvir com os ouvidos do corpo astral, né? Só o sensitivo que vai ouvir. É como na vidência, né? Meu avô estava vendo alguém ali, meu avô estava conversando com alguém que ele estava vendo, a gente estava no mesmo ambiente que ele, a gente não estava vendo nada. Era só ele que estava vendo, porque só ele que tinha
a vidência desenvolvida. Mesma coisa a audiência. Ele ouvia, ele respondia, conversando, né? Ele ouvia, estava conversando com o espírito. E a gente não via ninguém, a gente só ouvia a resposta dele. A gente não ouvia o que o espírito falava, né? E aí, às vezes, é uma voz que a gente ouve dentro da cabeça da gente. Quando é assim, não é espírito que está falando conosco, é uma vida passada nossa. Porque o espírito vem de fora. É a mesma questão da intuição e da inspiração. Quando é nosso, que vem de dentro, a gente ouve dentro da cabeça. É uma vida passada. Se vocês assistirem o filme Síbio, que eu já recomendei para vocês, né? Vocês encontram na internet, vocês vão ver que tem hora que ela põe a mão na cabeça assim, ó, e faz assim. Ela não está aguentando aquele monte de vozes falando na ideia dela. Ninguém está ouvindo nada, porque são as vidas passadas dela. Ela tinha 16 vidas passadas dissociadas e que estavam todos falando ao mesmo tempo na cabeça dela, né? Então, quando ouve a voz lá dentro, né, como se tivesse um aparelho dentro da sua cabeça, aí é vida passada. Agora, quando você ouve uma voz exterior, às vezes, quem nunca, né? Parece que chamaram você ouve, né, o seu nome, Bel, né? Vou olhar, não tem ninguém, mas eu tenho certeza que eu ouvi alguém me chamando. Ainda sai perguntando quem é, o que é, não sei o que, tal, né? Bate na porta, sabe? Às vezes em seguida alguém liga pra gente, não é? Então, quando vem de fora, assim, é espírito. Quando é dentro da sua cabeça, é vida passada sua, né? Aí, o que você precisa fazer? Você precisa fazer um tratamento de apometria, porque você está com personalidades dissociadas, aquilo ali vai te enlouquecer. Aquele bando de gente falando na sua cabeça o tempo todo e ao mesmo tempo. Você vai precisar pedir um tratamento, porque tem que organizar essa confusão toda, né? Quando a gente fala clareaudiência, é o caso do meu avô Luiz. Você vê e ouve ao mesmo tempo. Então, tem médium só de vidência, tem médium só de audiência e tem de clareaudiência, que é aquele que vê e ouve ao mesmo tempo, né? Por isso que eu coloquei ali exemplo o meu avô Luiz. Agora nós vamos falar sobre a psicografia e eu vou colocar junto com ela a pictografia, né? A psicografia, essa imagem aqui já diz tudo. É a capacidade, né, do médium de escrever mensagens que são ditadas por um desencarnado. Agora, quando ele desenha e pinta imagens, aí chama-se pictografia. Então, é psicografia quando é escrita e é pictografia quando é desenho, né? Os MOFs que vocês viram nas nossas tabelas de tratamento da apometria, os MOFs, eles foram desenhados, a maioria deles, assim, por médiuns pictógrafos que receberam a mensagem e desenharam. E aí, olha, tem 3 tipos dessa mediunidade. Ou ela é mecânica, quando o espírito usa o seu braço e a sua mão como se fosse uma luva, né? Ele se aproxima, é meio que como ele vestisse o seu braço assim, pega a caneta, né? Você tem que abandonar o braço. Nós vamos ver, porque nós vamos ver cada uma delas com mais atenção, nós vamos ver como é que acontece isso direitinho. E aí a letra é dele, porque ele pegou sua mão e está escrevendo. É como se você pegasse a mão de uma criança e você está escrevendo. Então aí a letra é dele. A semimecânica é quando entra o pensamento
e a mão do espírito junto. Já a intuitiva é quando o espírito passa, né? Embora seja inspiração, mas como é no livro dos médiuns, eles deram o nome de intuitiva, né? O espírito passa o pensamento dele para o pensamento do médium, e o médium então vai escrevendo, né? Na pictografia acontece assim também. Eu, por exemplo, já vi 2 médiuns, 3. Eu já vi 3 trabalhos de pictografia. Eu já vi a Valdelice Salum, né? Ela era uma mulher sem estudo, ela já tem o curso primário. Desde criança ela sentia esse impulso de desenhar e pintar, né? E ela começou a receber os espíritos impressionistas, os franceses, e pintar. E aí a gente observa no trabalho a sessão que eu assisti com ela, quando ela recebe o Monet, ela fica parecendo com ele. Parece que ela estufa assim, fica meio gordinha, assim, sabe? E o jeito de pegar a tinta, de misturar a tinta na mão, de pôr a tinta no quadro, ela fica parecendo ele, sabe? Quem viu o filme dele, assim, fica parecendo ele mesmo. E sempre quando vem o Monet para pintar, ele pede para colocar música francesa tocando, né, no fundo. Às vezes ela está, o olho semicerrado, o olho dela semicerrado. O quadro é pintado em menos de 30 segundos. Eu comprei um quadro dela nessa sessão que eu fui, um quadro grande do tamanho dessa TV na vertical, pegou a tinta com o dedo assim e começou aqui por cima a bater e a pintar. Eu percebi, quando chegou num tanto assim, eu percebi que ia ser um Monet. E eu já levantei a mão que eu queria aquele quadro, é um noturno. A assinatura é do Monet, já foi levado para a Europa o quadro, e os críticos de arte analisaram a assinatura. O Van Gogh, a assinatura do Van Gogh, o Monet é a assinatura do Monet, sabe? Deram um certificado para ela, comprovando isso. Então eu tenho 2 quadros do Van Gogh, que ele pintou através dela, em casa, e tenho um do Monet, né? Ela senta, quando ela vai dar passagem para o Renoir, o Renoir sempre pinta alguém da plateia. Alguém sentado ali, ele pinta aquele com os pés. A tela ela senta, a tela é colocada no chão, as tintas do lado, ela mistura as tintas com o pé e vem. E pinta um retrato de alguém da plateia, né? Então, vejam, não tem como você dizer, né, que é fraude, ou é com a mão que ela pinta, não usa pincel, né, ou é com o pé. E eu me lembro que eu perguntei para ela, porque eu falei, olha, você foi pintar na Europa, tal, né? E como eu pinto, as tintas da Europa são maravilhosas, né? E caríssimas. Eu falei, você não ganhou tinta, né? Lá na Holanda, lá do Van Gogh, você não ganhou, né? Ela falou, ganhei muito, mas os pintores preferem as tintas brasileiras. Eu falei, sério? Né? Ela falou, sério, a energia da tinta brasileira é melhor, ela disse, né? De certo, porque não tem o glamour, o preço, sei lá, né? Mas foi a informação que ela deu. Eu falei, gente, eu fazendo pouco caso aqui da minha tintinha aqui, querendo um tubo daqueles que custa R$100, um tubinho de tinta, né? E aí vem um Monet falar pra mim, ó, bem, você não tem talento, quem tem, pinta com carvão, né? Não vou falar marca de tinta aqui, eu não vou propaganda no YouTube, né? Mas, quase isso, né?
E aí foi uma surpresa para mim. E eu achava, né, nossa, aquele azul do Monet, que azul que aquele do Monet, né? Ele pega um azul das tintas brasileiras e ele encontra a mistura justa e perfeita com branco. Eu fiquei 5 dias tentando imitar, não consegui. Aí eu tentei, botei um quadro num cavalete, fui tentar pintar com a mão, derrubei o quadro pro chão, voou tinta para as paredes, para lado, sabe? Então, ficou muito claro para mim, não é? Que era o Monet mesmo que estava ali, né? Ele sabia o que ele estava fazendo, a cor, a tocar o quadro sem derrubar o quadro no chão, igual, né? Eu fui imitar, falei, isso aí é palhaçada, né? Não é possível. Virou a meleca de sujeira na minha casa, a tela voou pro chão, sabe? E a Valdelice Salum, incorporada com ele, nenhuma sujeirinha parado nenhum, sabe? Quando tá pintando com o pé, suja o pé, né? Com a mão, suja a mão. Mas fazer a espetaqueira que eu fiz lá, que voou tinta, voou tela, e não consegui fazer. Eu vi qual tinta que ele pegou para misturar com o branco. Eu peguei a mesma, não consegui fazer o azul das telas do Monet. Então, gente, é um recado do plano espiritual mesmo, né? Aí vocês poderiam perguntar assim: mas por que um espírito um pintor que já morreu, ele está pintando agora, usando o médium, né? Porque eu sou xereta, eu fiz essa pergunta, né? Eu perguntei para ela, falei, Valdelice, né? O sujeito morre, e aí ele fica lá no plano espiritual, e ele vem incorporar em médio aqui, continua pintando, explica isso aí para mim, né? Falei, porque em vida, os quadros eram vendidos caríssimos, e nada foi para caridade. Então agora tudo que eu pinto, que eles pintam através de mim e que vocês compram, vai tudo para caridade. A renda, né, vai para evangelização, eles chamam de evangelização através das cores, é o caráter social da obra. Então, a Valdelice Salum faz isso, a Mariluza Vasconcelos faz isso, pintam, né? O Gasparetto eu não sei, eu não cheguei a ver o Gasparetto pintando, mas os quadros que são vendidos, sempre tem um auditório muito grande, cheio de gente, né? Os quadros que são vendidos, a renda vai para as obras de caridade. Então é uma forma daqueles pintores, né, que serviam às elites, ganhavam dinheiro com aqueles quadros, aquelas obras maravilhosas, tal, né? É uma forma de fazerem a caridade. Então a Valdelice, ela fala que desde criança ela via as telas na mente dela, né, que os espíritos mostravam para ela. E ela morava na roça, e ela olhava, e ela enxergava as telas se materializando. Ela olhava para o céu assim, e ela via as telas se materializando, né? E ela nunca tinha ouvido falar em pintura, em galeria, nem nada, né? E aí, quando ela desenvolveu a mediunidade, ela começou então a pintar. Bom, a psicometria é a famosa mediunidade de incorporação. Não é um espírito entrando dentro do corpo do médium, né? Chama incorporação, fica parecendo isso. É uma sintonia de mente, né? É uma faculdade... desculpa, essa aqui, psicofonia. É uma faculdade espiritual, não é anímica. Precisa ter um espírito que vai entrar em sintonia com o corpo astral do médium, e do corpo astral do médium o pensamento vem para a mente do médium.
Dizem que na Umbanda, em algumas situações, ocorre mesmo a incorporação. Alguns dos nossos médiuns contam pra gente, né, Frank, que quando é Pai José ou algum outro espírito assim, parece que é uma incorporação mesmo, porque eles perdem o controle do corpo, né? Quando esse espírito vem, ele toma conta do corpo e controla o corpo mesmo. Então vai ter sempre essa discussão se existe ou não incorporação. Porque na teoria o povo pode bater boca quanto quiser, mas aí você pergunta para o médico que está ali, ele fala que quando vem Pai José ele não tem controle do corpo dele, eu sou obrigada, né? E não é só ele que fala isso, eu sou obrigada a entender que dependendo ocorre sim a incorporação. Mas Pai José é um espírito evoluído, né? Não é um obsessor que vai assumir um controle do corpo do médium. Então, vejam, o corpo astral se afasta um pouco, ele já é inclinado no eixo, para poder, o médium de incorporação já tem o perispírito inclinado, né, o corpo astral, e aí o espírito comunicante se aproxima do corpo astral, sintoniza com ele, acopla com ele, né, como se abraçasse ele, transmite o pensamento do corpo astral e aí vem para o cérebro do médium. Esse aqui é psicometria, a gente vê muito em filme esse, né? Aqueles médiums que pegam uma bolsa que foi de alguém, a pessoa sumiu e a bolsa ficou para trás. E aí ele pega a bolsa, né? Na bolsa tem a energia da pessoa e ele fecha o olho, ele vai passando a mão e ele vai falando: ó, ela tá com medo, ó, ela tá com não sei o quê, né? Então é uma leitura da energia da pessoa quando está em contato com um objeto que é da pessoa. Aí a gente vê muito em filme isso, que alguém é sequestrado, desaparece, e aí vem um sensitivo que tem essas habilidades e pega uma roupa, uma peça de roupa tal, e fica dizendo se está vivo, se está morto, se morreu, se não morreu, tal, né? Chama-se psicometria. Bom, então, gente, quando a mediunidade começa a aflorar, surgem muitos conflitos. São aquelas pessoas que veem espírito, não sabe se é espírito, se não é espírito, tem medo, né? Tem a influência muito forte, então surge uma série de problemas. Mas à medida que a pessoa vai estudando e vai fazendo aqueles exercícios da reforma íntima, tudo vai se harmonizando, tudo vai se ajustando. Por quê? Porque a espiritualidade nos auxilia, nos orienta. Que horas são, gente? Vamos ver se dá tempo de fazer o nosso exercício. 7:05. Então dá, ó. Nós vamos agora, só para terminar, nós vamos falar assim, ó. Não é necessário... o livro dos médiuns recomenda que quem vai desenvolver mediunidade, que faça isso num centro espírita sério. Mas, ó, antes de ter o livro dos médiuns, já se desenvolvia a mediunidade, né? As mesas girantes lá do Kardec, de jeito que desenvolveu aquilo, foi em algum centro, nem existia, né? Então é relativo, porque para o espírito não tem espaço-tempo. Como é que você vai garantir que você vai ter assistência dos bons espíritos quando você está fazendo o seu exercício, quando você está na sua casa, quando você está desenvolvendo sua mediunidade? Pela sua integridade, a sua intenção, os seus propósitos, a sua seriedade lidando com isso. Isso vai garantir para você a assistência dentro ou fora do centro espírita.
sabe? Porque para o espírito não tem parede, sabe? Tanto faz. Então eu tenho alunos encarnados aqui, sentados aqui na sala, e tenho alunos que estão me vendo pelo YouTube, e aqui tem os monitores cuidando de quem está aqui, lá na casa deles, aqueles que estão religiosamente fazendo os exercícios, assistindo às aulas, lendo as apostilas, eles têm assistência lá também. Não é necessário estar dentro do centro espírita. Pois bem, o Kardec então recomendava, né, essa situação que não é possível cumprir, principalmente agora em época de pandemia, os centros estão fechados. Como é que vai desenvolver mediunidade? E as mediunidades estão aflorando, né? Porque para o mundo espiritual eles não estão nem aí se tem pandemia, isolamento, se não tem, sabe? Tem mediunidade, está incorporando. Nós vamos agora então para a nossa parte prática, nós vamos fazer criações mentais. É o exercício do limão, modificado um pouco, né? Nós precisamos treinar concentração, a respiração, relaxamento, concentração e visualização para ficarmos bambas trabalhando na mesa da apometria. Aí a gente tem essa recomendação assim, ó. Todas as nossas criações mentais, a teosofia chama de forma-pensamento. Elas não podem ser egoístas. Então, por exemplo, eu tenho pé de laranja no meu quintal e não está dando. Eu não posso criar mentalmente uma laranja perfeita, imaginar ela no meu pé de laranja para que a minha laranjeira produza. Eu estarei usando para finalidades egoísticas. Mas eu posso pensar no meu pé de laranja e em seguida todos os pés de laranja do mundo, produzindo laranjas saudáveis e boas. Aí então eu não pensei só no meu pé de laranja, eu estou fazendo uma criação mental para todos os pés de laranja, vocês entenderam? É necessário ter esse cuidado, né? Porque se nós usarmos com finalidades egoísticas, nós vamos estar debaixo da lei do karma. Então nós vamos fazer assim, ó. Nós temos que treinar isso aqui porque nós usamos imagens no trabalho da apometria e usamos cores, usamos forma geométrica, né? Fazemos cromoterapia e é mental, é com a mente. Então a gente tem que treinar a mente a fazer isso aí. Então nós vamos treinar assim. Vocês estão vendo essa laranja? Olha, ela é perfeita. Ela não tem nada estragado, né? Nem bicho, nem nada. Ó, ela é perfeita. Então é uma laranja perfeita. Nós vamos mentalizá-la, nós vamos olhar para ela, daí nós vamos fechar o olho. E aí nós vamos mentalizá-la bem firme, e aí eu vou dar um comando que nós estamos entregando essa laranja para que os elementais as levem em todas as laranjeiras do mundo inteiro, está bem? Então nós vamos ter uma criação mental que nós estamos doando para a humanidade. Então eu vou pedir para vocês que sentem de maneira confortável, para não ter nenhum incômodo e o pensamento não desviar, não é? Mantenha a coluna ereta para facilitar a subida da energia. E aí nós vamos respirar pausadamente 3 vezes. É aquela respiração. Inspira, a barriga sobe. Expira, a barriga desce. De novo, respirando, cada um no seu tempo. Solta o peso do ombro, solta o peso da cabeça. Abram o olho, foquem nessa laranja, prestem bem atenção na cor, no formato. Vocês estão vendo a pele dela aqui, ó, né? Ela é toda pururuquinha, ó. As folhas,
fechem o olho e vejam se conseguem ver a laranja. Se não conseguirem, deem uma respiração profunda, abra o olho, olha para ela novamente, fixa bem na cor, na forma, fecha o olho. E agora vamos imaginar essa laranja na altura do nosso olho, pairando na nossa frente, na altura do nosso olho. Ela está perfeita na cor, na forma. E aí a gente pede agora para que venham os elementais da natureza, os duendes, peguem essas laranjas criadas no plano espiritual e distribuam em todas as laranjeiras do mundo inteiro, levando uma matriz saudável para todos os pés de laranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respira fundo e abre o olho. A contagem da apometria é o pacote de energia que a gente dá, que os elementais vão se utilizar para fazer aquilo que a gente pediu para eles fazerem. Então, esse é um exercício que dá para treinar, né? Mas o que eu quero que vocês treinem em casa essa semana é forma geométrica e cor. Pode até usar o computador ou o celular com essas formas geométricas. Vocês vão sentar no cantinho de estudo, vão relaxar, respirar, vão olhar o círculo vermelho, né? Ver bem o vermelho, ó, não vai ver vermelho mais claro, mais escuro, aquele aí. Aí depois passa para o azul, né? O quadrado azul. Aí depois vê o retângulo verde, o triângulo amarelo, né? Depois vem as 4 formas de uma vez. E agora nós vamos tentar ver uma pirâmide. Ó, lá na apometria a gente usa muito pirâmide prata, né? Vocês estão vendo que essa foto mostra ela de cima assim, que é para vocês verem uma pirâmide, senão vocês iam ver um triângulo, né? Se focasse ela de frente, vocês iam acabar vendo um triângulo. Então vejam, é uma pirâmide prata, como se ela fosse de prata, né? Então eu vou pedir para vocês que olhem bem para ela, e aí eu vou dar um comando, e conforme eu vou comandando, vocês vão vendo ela na mente de vocês. Olharam bem para ela? Agora fechem o olho. Pirâmide prata, alfa, beta, gama, delta, epsilon. Abrindo o olho. Quem conseguiu ver? Vamos tentar de novo. Olha bem para ela. Quando eu falo alfa, beta, gama, delta, epsilon, eu penso assim, ó. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, né? Os 4 lados da pirâmide e subo o 5º lado. Porque quando a gente dá esse comando lá na mesa da apometria, é o grupo que tem que criar a pirâmide junto. Não é só quem está dando comando. Por isso que tem que treinar. Então, vou pedir para vocês treinar essa semana, ver a pirâmide. A gente faz pirâmide verde, a gente faz pirâmide espelhada, mas a pirâmide prata, ela é muito importante, porque ela é uma pirâmide de contenção, né? A gente contém espíritos rebeldes dentro dela. Então, ela tem que estar bem fortalecida, né? Quando subir o vídeo lá para o YouTube, dá para vocês olharem lá pelo YouTube, ou no celular, ou no computador, e ver a imagem, né? Vamos tentar de novo? Ó, relaxa o corpo, olha bem para ela, olha como ela é prata, dá até para mim, dá para sentir a aspereza dela aqui da prata, ó, a prata geladinha e tal. Então, vamos lá, nós vamos construir uma pirâmide prata, alfa, beta, gama, delta, epsilon. Pode abrir o olho, né?
Eu vejo, eu ainda faço até o desenho assim no ar, ó. Eu faço assim com a mão, ó. Que é o desenho de uma pirâmide de prata. Então, esse vai ser o exercício desta semana. Se vocês fizeram o das frutas da semana passada, né, vocês já têm mais habilidade. Se vocês ainda não conseguiram, a fruta a gente faz primeiro, por quê? Porque a fruta tem o cheiro, a fruta a gente já comeu, a gente sabe o sabor, não é? Então, a gente trabalha primeiro com o concreto, depois com o abstrato, porque a forma geométrica, a pirâmide é concreto. A gente pode arrumar uma pirâmide, né, de cristal, de qualquer coisa assim, de prato já vai ficar difícil. Mas as formas geométricas que a gente usa é abstrato, é um desenho. Então, a gente treina no concreto, quando a gente conseguiu dominar o concreto, aí a gente vai para o abstrato. Isso é poder mental de construir no plano espiritual. Aquilo que para nós é imagem aqui no plano tridimensional, lá no plano espiritual é realidade, né? Lá parece mesmo uma pirâmide prata, né? Então, nós terminamos a aula de hoje, até segunda, semana que vem. Não esqueçam dos exercícios, principalmente reforma íntima, né? E treinar. Quem não viu ainda a fruta, não passa para a forma geométrica enquanto não ver a fruta, né? Não adianta atropelar, pular a fase. Vai treinando na sequência, quando você domina um, você passa para o outro, né? Porque é dessa forma que, né, sempre no horário do estudo, no mesmo lugar, para ter assistência do monitor. Se você cada dia faz num horário, você atrapalha a agenda dos outros, né? Eles têm o que fazer lá. Vocês estão pensando que morto é fumacinha? Todo mundo tem o que fazer. Então, tem que combinar um horário, tem que seguir aquela combinação para garantir, né, a assistência. E aí a coisa vai prosperando. A Suzana e a Zilda estão bastante adiantadas já em percepção, né? A Elô, acho que ainda não, né, Elô? Ainda está meio cru, né? A Valéria também acho que ainda não. A Lúcia já tem evidência, mas a evidência dela já tinha e não está disciplinada. Eu vejo o limão certinho, eu vejo aquela laranja que você mostrou que tinha uma mancha amarela na laranja, certinho. E a pirâmide também, eu trabalhei subindo, fazendo o desenho dela. Então, vejam, a habilidade de evidência dela, de visualização, não é evidência ainda, é mental, é imaginação. Já está adiantada, né? Porque ela já conseguiu e é com isso que cria no trabalho da apometria. Imagem carrega informação, a imagem cria, né? É necessário. Essa laranja hoje estava perfeita, né? Aquela lá, lisinha, né? Lisinha. Então, eu não vi ela daquela cor, mas eu vi a laranja e eu sabia que do jeito que ela era lisinha, tudo, do jeitinho que você falou. Né? Então, isso é o treino. E como está tudo muito acelerado, né, a hora que chegar num determinado nível, a gente ainda nem treinou perceber os fluidos, né? Quando nós vamos estudar agora a psicofonia, que é a mediunidade de incorporação, aí nós vamos entrar naquela fase de perceber os fluidos, mas antes eu tenho que dar para vocês, eu vou começar a fazer isso segunda-feira que vem, alguns conceitos que existem dentro do espiritismo e que eu preciso ter certeza que todo mundo conhece e quando eu falar aquilo, todo mundo sabe o que é. Por exemplo, vibração, padrão vibratório, sintonia,
fluido, né? Quando a gente falar nisso, a gente tem que ter a certeza que todo mundo está entendendo a mesma coisa. Então, o que a gente faz? A gente nivela a classe, como se fosse tudo gente que nunca sabe nada do espiritismo, e dá os conceitos para todo mundo. Porque se eu ficar imaginando que a pessoa sabe e ela não souber, ela começa a perder informação. Então, boa noite, pessoal, muito obrigada, até a próxima. A laranja é a primeira, na realidade, você fica no pensamento, você vê a figura Isso, no pensamento. porque você cria no pensamento. No pensamento. Agora, no final do tempo que você deu e da respiração e tal, no finalzinho eu consegui vê-la colorida. Eu não tinha nunca visto. Então, porque daí... Nitidamente. Então, porque daí... Depois via muito A laranja névoa em não volta, tinha branca, então, assim, não sei tinha se Então. uma aura, a laranja. Por que tem a aura? Por que tem a aura? Isso daí. Ó, tá gravando ainda, eu vou deixar o som. Por que tem a aura? Porque eu pedi para os elementais distribuírem. Para fazerem isso, eles precisam de ectoplasma. Porque no plano espiritual, a matéria-prima de criar as coisas, né, o cimento, digamos assim, a areia, o cal, é ectoplasma. Então, a névoa que vocês viram é isso.